Bom, o que você tá fazendo aí que você não tá meditando? Vendo bench. Tá fazendo o quê? Vendo benchmark? Isso. Tá maluco, cara? Isso aí é bobagem. Pra que vem benchmark, cara? Isso é tudo enganação. Sério? Isso aí é uma articulação das empresas tentando te manipular. Não. É, exatamente. Nós fazemos isso. Ah, é? A gente É. trabalha com isso, é? Sim. Mas isso é tudo. Já se pegou vendo alguns benchmarks, olhando ali, falando, será que meu processador consegue entregar isso de desempenho? Como é que minha placa de vídeo roda ali? Peraí. Meu processador não tá chegando nesse desempenho, meu Deus. Minha bombinha de asma, pelo amor de Deus, eu acabei de ter asma, meu processador não está entregando o mesmo desempenho que está aparecendo ali no benchmark. Meu Deus, alguma coisa está muito errada no meu sistema, eu preciso começar a vasculhar agora. Já sei a minha placa-mãe, preciso trocar minha placa-mãe. É a minha memória, minha memória é muito lenta. Não, é minha placa de vídeo, é por isso que não chega no desempenho. Eu preciso fazer overclock. Tá muito quente. A tensão do meu processador, meu Deus. Meu sistema tá ruim, cara. Com certeza já aconteceu isso com você, afinal você está nesse canal, ou você caiu nesse vídeo aqui, e isso é perfeitamente normal, todo mundo já foi afetado por esse mal, né, e ele tem cura. E eu estou aqui hoje para trazer a cura, a palavra para vocês. E assim, não acredite em benchmark. Calma, já não sai desacreditando em benchmark. Pelo amor de Deus, senão os caras já vão entrar no tour para Terra plana. Não é isso, gente. A gente realmente precisa falar sobre isso, é um tópico que eu queria tratar faz muito tempo. E eu vou explicar para vocês o porquê não acreditar em benchmark, mas acredite em benchmark, não é para você virar mais um cético de não, tudo é mentira da mídia. Não. As pessoas tendem, infelizmente, a acreditar cegamente ou simplesmente ler o benchmark pelos números. A gente tem vários benchmarks, benchmark de CPU, de GPU, sintético, em games, aplicações profissionais, benchmark para praticamente tudo. Se você entrar então no canal do Tech Jesus, como tem benchmark naquele canal, meu Deus, né? Você precisa de uma lupa para conseguir enxergar tantos dados. Isso, por vezes, acaba ou confundindo ou gerando uma desinformação, não por culpa dos gráficos. Os gráficos não têm culpa nenhuma, mas por culpa de quem absorve a informação. Exatamente, eu estou culpando você pelos benchmarks passarem desinformação. O benchmark em si passa os números que foram adquiridos com um teste especificamente. Como eu disse, existem vários testes, desde temperatura, clock, tensão, consumo e o desempenho. Mas todas essas coisas elas estão ligadas. E quando você assiste um benchmark e só olha para os números, para as tabelinhas, para as barrinhas, você está fazendo um desserviço para você mesmo, como consumidor, e para os seus coleguinhas que você fica debatendo depois. Quando nós fazemos aqui testes, existem vários parâmetros que a gente faz questão de reforçar. Eu vou dar um exemplo para vocês com benchmarks de GPU. Quando eu faço um benchmark de GPU, um dos fatores mais importantes é o CPU utilizado, a resolução e também a qualidade. Muita gente não se atenta a esses dados, assim como não se atenta à temperatura, assim como não se atenta a níveis de ruído, mas eu diria que esses três são realmente importantes. Existem também variações de modelos de placa de vídeo, então quando eu falo para vocês, por exemplo, RTX 2080 Ti, tenha em mente que tem várias RTX 2080 Ti. RTX 2080 Ti é somente a GPU que é utilizada, mas existem vários modelos de fabricantes diferentes que têm comportamentos variados. Quando vocês tentam comparar dados entre diferentes fontes, vocês provavelmente já perceberam que existem variações. Às vezes são pequenas, às vezes são muito grandes. Porque todo benchmark em si ele precisa ter uma série de variáveis idênticas para você conseguir comparar. Afinal, entre as próprias GPUs pode existir uma variação. A gente tem o Precision Boost, não é Precision Boost que chama, como é que é? GPU. A gente tem o GPU Boost ou qualquer mecanismo das fabricantes que acabam adequando o clock de acordo com temperatura, tensão e outros parâmetros específicos, o que significa que a mesma placa de vídeo da mesma fabricante pode trabalhar com clocks diferentes dependendo da situação em que ela se encontra, ou seja, da temperatura, da tensão ou mesmo da qualidade do chip, se a GPU consegue atingir automaticamente clocks mais elevados. O mesmo se aplica a CPUs. Como se utiliza CPUs? Se você utilizar ela em estoque, sem overclock ou um clock fixo, isso pode variar dependendo do game, dependendo da bancada, dependendo dos testes. Existem benchmarks onde você foca simplesmente o máximo desempenho e muita gente acaba quebrando a cara nessa hora. Eu já vi muita gente reclamar que, por exemplo, comprou um processador que não atinge o desempenho que viu ou no meu review ou em qualquer review. Não bate. Aquele cara lá trouxe uns reviews com o seu bate quando o cara não bate, ou vice-versa. Não, os meus números batem com o dele. O seu tá furado. O seu é muito alto ou é muito baixo o desempenho.
E novamente, por conta das variações no teste. Especificamente com o CPU, dependendo do game que você vai testar e dependendo da GPU, o resultado pode ser completamente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A maioria dos testes que você encontra no canal quando a gente testa a CPU, a gente testa com uma GPU mais limitada, que é uma 2070 Super. E quando você testa um CPU, normalmente você quer ver onde é o máximo que ele pode empurrar. E é por isso que se testa com uma GPU tão forte. Por outro lado, as pessoas acabam se confundindo e falam, pera, mas eu vi no teste do cara lá que o 3600 faz 200 FPS nesse jogo, e aí eu testei aqui em casa e não alcançou 120 FPS. E aí você esquece que ele estava testando com uma 2080 Ti e você provavelmente está combinando com uma 2060 ou com uma 1660 Super ou com uma RX 5700. Enfim, tem games onde a GPU vai limitar independente de você colocar no mínimo ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês no Call of Duty. O Call of Duty Modern Warfare, mesmo com uma RTX 2080 Super com tudo no mínimo, ela ainda é capaz de limitar o desempenho do CPU até chegar na casa dos 200 FPS no máximo, que é o cap do jogo. Existem alguns jogos que são travados numa quantidade específica de frames. Tem alguns lugares que acabam testando, alguns veículos que testam com o FPS desbloqueado, como o caso acho que de Fortnite. Enfim, tem alguns games que você consegue desbloquear o FPS utilizando o script e aí você entrega uma margem de FPS altíssima, enquanto alguns outros canais preferem simplesmente testar com o FPS máximo possível no game sem qualquer tipo de alteração. Essa é a diferença entre você tentar testar o desempenho máximo e tentar testar o desempenho máximo dentro de um cenário que você desenhou. Como eu disse, eu desenho um cenário de uma 2070 Super para 1080p, que é bastante coisa, ainda considerando a geração anterior, que era uma 1080 Ti. O desempenho das duas é realmente muito próximo. A 2070 Super representa uma série de placas em desempenho, como a 5700 XT, a 1080 Ti e a 2080. Dali para baixo você ainda tem uma gama enorme de placas de vídeo que terão um desempenho inferior, ou seja, o limitador já não vai ser mais a GPU naquele sentido, ou seja, quanto mais você diminuir a GPU, menor será o seu desempenho por conta da GPU. Enquanto que se você utiliza uma 2070 Super e o CPU já não é capaz de empurrar ela, dali para baixo o CPU é o limitador até ele encontrar onde a GPU limita o desempenho. Eu sei que é um pouco confuso, mas a gente já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, sobre onde você equilibrar o desempenho, encontrar o gargalo, mas esse é um outro assunto. O que eu quero deixar claro para vocês é que, infelizmente, isso ainda existe e é normal, não tem nada demais, não tem nenhum problema, mas é realmente difícil você conseguir comparar dados. É difícil você encontrar um padrão. Cada canal, cada site, cada veículo tem a sua metodologia e não tem nenhum problema com isso. O problema é como se interpreta esses dados. Às vezes as pessoas só querem correr para as barrinhas, não querem ouvir a explicação, a conclusão, os detalhes sobre o teste para explicar determinado desempenho ou o que pode ou não ocorrer na sua casa, no setup que você vai montar. Por exemplo, com um CPU muito forte, o que significa se você combinar com uma GPU mais fraca, que a GPU vai limitar. Mas dependendo do game, se você rodar com tudo no mínimo, a GPU pode limitar, mas numa taxa de FPS muito mais elevado. Então é importante saber o que você quer da informação. Então, eu quero saber qual que é o FPS máximo que eu vou conseguir com esse CPU. Para isso você precisa procurar um teste com a GPU mais forte possível. Mas eu não vou ter dinheiro para comprar essa GPU, então você precisa procurar a GPU que você busca, o CPU que você busca e talvez tentar testes específicos com essa combinação ou um teste separado dos dois buscando o máximo desempenho. Ou seja, um teste de GPU com o CPU mais forte disponível no mercado ou uma GPU com o CPU mais forte. Nossa, acho que eu já falei isso, né? Bom, enfim. Ou seja, você precisa procurar um teste com a GPU que você quer, com o CPU mais forte no mercado e o CPU que você quer com a GPU mais forte no mercado. Assim você vai saber onde é o limite máximo dos dois e onde eles se cruzam em desempenho. E mais do que isso, saber se você está vendo os testes nas qualidades que você vai jogar. Jogar no High, no Médio ou no Ultra tem uma forte influência em desempenho, as resoluções também variam e mesmo os parâmetros dos testes. Alguns testam com 32 GB de memória, outros testam com 16 GB de memória, alguns testam com memórias mais rápidas, outros com memórias mais lentas, o que influencia no desempenho do CPU e, dependendo da condição, reflete no desempenho da GPU. Como vocês podem notar, não é exatamente simples, não é só você sair lendo barrinhas e descobrir que aquele é o melhor processador para você. E aqui está uma pegadinha, as barrinhas enganam. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, uma barrinha de desempenho onde
2 FPS parecem muito mais do que eles realmente são. E essa é uma pegadinha que vocês precisam ficar espertos, principalmente quando o material é de marketing da fabricante. Afinal, a fabricante vai querer mostrar qual é o melhor desempenho dela, ou simplesmente mostrar só quais são os números dela e esconder os números da concorrente, dizer que percentualmente são poucos por cento, mas na verdade em frames pode ser muita coisa, se é um cenário onde você precisa de muitos frames, ou pode ser pouca coisa em um cenário que você não precisa de muitos frames. Então, nossa, a gente faz mais 10% em relação à concorrente. Você faz 66, a concorrente faz 60 FPS. Faz diferença para você? De repente, pela diferença de preço, não. Não é uma conspiração da mídia, os benchmarks e os reviews não mentem. O que mente talvez seja você mesmo com você ou se enrolar um pouco com a informação. Então, eu sei, é chato ver o peão aqui sentado falando pá, caramba, mas o que a gente está tentando é explicar o cenário, onde se aplica, como pode funcionar para você, para que você tente montar na sua cabeça, com todos os números, o que vai ser a melhor escolha, onde você vai investir melhor o seu dinheiro, porque no fim é isso que importa. Como eu disse, não se engane pelas barrinhas. Não... Nossa, que baita diferença de desempenho! Quanto isso se reflete na sua vida de verdade e quanto isso custa de dinheiro para saber se vale a pena. Então é muito legal você comprar um processador ou uma placa de vídeo, uma memória, qualquer coisa, por essa barrinha de diferença, mas desconsiderar que isso pode custar isso aqui de dinheiro. E adivinha onde isso vai entrar? No seu orçamento. Quinta série é braba, né? Pegue o máximo de testes possíveis, assista. Quando você está pensando em investir dinheiro, ninguém entra na bolsa de valores e fala, toma aqui meu dinheiro porque vocês parecem muito legais nas barrinhas. Não, você precisa pesquisar, você está investindo dinheiro. PC não é exatamente uma coisa barata e eu acho que vale a pena você pensar um pouquinho no que você está gastando. A não ser que vocês tenham uma árvore de dinheiro, e aí não precisa se preocupar com isso. A não ser que você tenha a árvore de dinheiro, eu acho que você deveria considerar melhor como você vai investir o seu dinheiro. Mas eu quero saber de vocês, se vocês já foram enganados por benchmarks ou já deixaram se enganar, afinal tem uma pegadinha, divagando aqui, né? Tem aquela pegadinha, não sei se vocês já ouviram isso, mas quando você quer muito uma coisa, pode ter mil informações dizendo, não, aquilo é cilada, não, você vai gastar dinheiro à toa, para que você não precisa disso. Mas se você quer muito aquilo, você encontra uma informação que fala assim, cara, top. Você fala, tá vendo? Aqui tá dizendo que é bom, cara, é isso que eu precisava. Então a mente também prega peças. Então se você também fica divagando nos seus vídeos, deixa aí um comentário, diga aí se você já caiu nessas ciladas de interpretação de benchmark, se hoje você consegue entender bem os parâmetros e deixa aí sugestões para mais vídeos. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos que são sempre rápidos, dinâmicos, a gente nunca se perde nem divaga nos vídeos. Quando a gente vem aqui, é vídeo... Não, calma, Dimon, que não. Tá bom, valeu, falou e até a próxima.